Vamos lá, então. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o Anderson Magalhães, colunista social aqui do Jornal Diário de Suzano. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou, se você preferir, você pode deixar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano, aí no Facebook. Ele vai falar um pouco da carreira dele e você pode estar encaminhando as suas mensagens. Anderson, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite e eu que para agradeço participar do programa. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos assistindo nesse momento. É isso aí, ó, amigo internauta, feliz de estar aqui, né, nesse lugar que eu tenho tanta paixão, que é o Grupo DS. Sou muito feliz de estar aqui todas as quartas e domingos com a minha coluna, né? E ainda mais ser entrevistado por esse mestre aqui da comunicação, Edgar, também para mim é uma honra. Obrigado pelo mestre. No DS você está desde 2016, né? Desde julho de 2016. Isso. Eu queria, então, vamos começar do começo, assim, como que você começou no colunismo social? Era uma intenção sua, assim, ou não? Como que você entrou nesse ramo? Na verdade, assim, a minha mãe, ela sempre foi muito conhecida entre as pessoas... as socialites de Mogi, né? Ela sempre foi cabeleireira, manicure e sempre foi envolvida com essas pessoas. E eu sempre gostei, né? Sempre ouvi falar das festas, mas nunca pensei que fosse estar no meio. Daí, sempre trabalhei com informática em São Paulo e já tinha tido uma passagem muito breve pelo Mogi News como contato publicitário com 17 anos. Ainda quando tinha a Legião Mirim. E nessa época eu conheci a Fabiola Popo do Jornal A Semana, que é atualmente do Jornal A Semana. Ela e o João Manuel já fizeram parte do... Continuam lá, né? Isso, já fizeram parte do Mogi News, né? E passou, fiquei acho que uns 3 meses, fui trabalhar em São Paulo. Minha mãe estava trabalhando num salão de cabeleireiro, que estava reinaugurando, e pediu para eu levar um convite para a Fabiola. Como a Fabiola sabia que eu era da balada, era da noite... no momento que eu fui levar, ela falou assim: Anderson, eu estava com um colunista que era da noite, a gente não quer um colunista social, a gente quer um colunista que frequente a noite, que cubra as baladas, que tenha um linguajar jovem e seja interagido na noite. E você é o cara. E eu não tinha nem faculdade na época. Você não quer escrever uma coluna? Não pensei 2 vezes. Eu falei, vamos tentar. Era semanal a coluna? Semanal. Nessa época tive um grande mestre, queria até mandar um abraço para ele, Paulo Quaresma. Sim, nosso amigo, o Paulo, que trabalhou aqui, foi chefe de reportagem aqui do Diário de Suzano também. Ficou durante anos lá também no Jornal A Semana. O Paulo Quaresma foi o meu professor no colunismo, porque me deu várias dicas, e na época eu estava bem cru mesmo. Ele me ensinou mesmo, assim, ele não era colunista, mas a pegada jornalística, né? Ele que me deu uns toques e tal. Com isso, veio o gosto pelo jornalismo, daí eu fui fazer jornalismo na faculdade, na UBC. Você, como surgiu o convite? Você passou então pela Semana, né? Pelo Mogi News? Jornal A Semana. Depois o Mogi News eu não fui colunista, contato, né? Foi só contato publicitário e foi um período de... No Diário de Mogi, você meses. ficou lá, né? Um tempo... Eu comecei no Jornal A Semana, né? Que eu conto mesmo, como profissão. Jornal A Semana, foram 6 anos. Diário de Mogi, 10 anos. E aqui vai fazer já 4 anos quase. 16. Anderson, qual que é o foco da sua coluna, né? Eu queria que você falasse um pouco qual que é o perfil da pessoa que você publica aí na sua coluna e quem acompanha o seu trabalho. É mais o público jovem, a impressão que se tem é essa, né? Sim, é um pouco mesclado, né? Quando eu comecei... era bem o público jovem, baladeiro. Esse público envelheceu junto comigo, né? Então, atualmente, esse público que até há 20 anos atrás era jovem, já não é mais jovem, tem a minha idade, 40 anos. Mas eu ainda continuo tendo, por incrível que pareça, por mais que eu não seja um frequentador da balada, assíduo, os jovens de 20, 25 anos continuam lendo a coluna. Eu não sei se pela diagramação, pela escrita, pelo jeito que eu sempre fiz,
isso atrai os jovens. Você parou de ir nas baladas? Continua? Não, não vou com tanta frequência como antigamente. Né? Eu ia de quinta a domingo. Hoje eu vou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, olha lá. Mas continua indo. É mais o público jovem mesmo. Sim, sim. E as redes sociais veio para interagir muito mais esse público jovem. Antigamente, até no último ano que eu estava no Diário de Mogi, eu nunca tive o hábito de postar as colunas nas redes sociais. Esse hábito eu criei aqui no Diário de Suzano. Uhum. A partir da minha primeira coluna no Diário de Suzano, eu falei assim, eu vou postar no Facebook para ver o que vai dar. E não é que o negócio bombou, Edgar, o negócio fez... E a moçada comenta e compartilha. A maioria, isso já acontecia no Diário de Mogi. O público jovem que eu fotografava e colocava nas redes sociais, no jornal, eu perguntava, você viu a foto que eu coloquei sua no jornal? Não vi. Já não tinha tanto hábito de ver o jornal ou de ler, né? Sinal dos tempos, infelizmente. Uhum. Mas, e aqui no Diário de Suzano não é diferente. O jovem continua não tendo esse hábito de ler o jornal, de folhear, de ver as fotos, a não ser quando saiba que saiu no jornal. Mas essa coisa de começar a colocar a coluna nas redes sociais deu um boom, cara. E daí virou motivo de desejo, né? Porque muita gente me manda mensagem via Messenger, WhatsApp. Ai, queria tanto sair na sua coluna. Às vezes a pessoa nem lê o jornal, né? Às vezes na própria rede. Na própria rede, E como que você seleciona as pessoas para sair na sua coluna? Como é que é o seu critério? Assim, inicialmente, né, primeiramente, a gente dá prioridade para os anunciantes. Anunciam bastante casas noturnas e as casas noturnas acabam abastecendo a coluna com bastante fotos, com informações desses músicos, cantores que vão se apresentar nas casas. Então, toda semana eu tento fazer da minha coluna uma agenda também semanal, tanto de Mogi e Suzano. Então, tem algumas casas bacanas que anunciam, que já foram anunciantes e algumas que estão anunciando. Vaca Louca, o Rancho Boi na Chapa, tem tantas casas aqui em Suzano, cara. Se eu for lembrar de tantas, de Mogi e Suzano, só para citar algumas, né? E a prioridade é dar para o leitor a informação de quem vai estar na noite tocando, esses artistas regionais. Certo. Isso é muito importante. E daí vem as fotos desses frequentadores desses locais. E daí também vem esses frequentadores que acompanham o Anderson Magalhães, que começam a mandar foto, né? Estive em tal lugar. Daí eu falei, olha, não dá para colocar essa semana, dá para colocar na próxima. É muita gente que manda, Edgar, atualmente. Bastante. Para tentar selecionar todo mundo não é fácil não, viu? Então muita gente quer sair na Bastante. Coluna. Você recebeu um título, né, de cidadão mogiano. Sim. Com 27 anos. É isso mesmo? O mais novo... nova personalidade que recebeu um título de cidadão mogiano. Eu acho que até hoje, pelo histórico da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, é o homenageado mais jovem de idade a receber tamanha honraria, com apenas 27 anos de idade na época. Não sei se é 27 ou 29. Mas a maioria das pessoas que recebem o título de cidadão mogiano tem lá os seus 40, 45, são pessoas que já trabalharam muito pela cidade. Para ganhar o título, são pessoas que não nasceram na cidade, vieram de fora e fizeram algum serviço de relevância, alguma coisa assim. Então, assim, algumas festas que eu já tinha feito na época do Jornal A Semana, na época do Jornal Diário de Mogi, era arrecadação de saquinho de leite, saquinho de leite era na época dos leprosos para fazer lençol, etc. Daí veio a arrecadação de leite, virou muito aquela coisa, porque antigamente não se arrecadava leite, arrecadava outras coisas, né? Daí começou a arrecadação de leite. Então eu comecei a fazer festas. Já que a gente vamos fazer festa, ao invés de pedir presente, vamos pedir leite e tal. Tive alguns problemas com isso, com entidades, não nenhuma que desabone, mas com ciúmes. Poxa, você sabia que a minha entidade estava precisando de leite, por que você não ajudou a minha? Não. Eu falei, olha, não dá para ajudar todos ao mesmo tempo. Então, assim, sempre vai causar ciúmes, né? Mas a gente tenta, né, na maneira do possível,
tenta ajudar todos. Com isso, de divulgar na coluna os eventos da PAI, os eventos de prestação de serviço, pelo vereador Nabil, em 2005, eu ganhei o título de cidadão mogiano. Eu fiquei muito feliz. Posso me considerar mogiano agora. Você nasceu onde? São Paulo, Vila Mariana. Certo. Bom, você também tem um programa que você apresenta na TV, né? Na NET, é isso, né? Sim. Circulação. Circulação. Como que foi você ingressar nesse programa, né? Como que você teve essa ideia? Qual que era o seu objetivo? Hoje tem um programa até que tem boa audiência, né? Sim, graças a Deus. O Circulação, ele é exibido pelo canal da NET, né? Que é o único que nos dá, a NET é a única que nos dá essa possibilidade de ter um canal local. É exibido pelo canal da NET há 15 anos. E o Circulação, desde o primeiro dia que entrou, é exibido há 15 anos ininterruptamente, sem sair uma semana do ar. Lógico que o começo não é fácil, né? E assim, o Circulação começou com uma ideia, com um projeto de TCC da faculdade, não comigo, com o meu ex-sócio, Felipe Almeida, que atualmente está na TV Diário. Era o TCC dele, né? TCC da faculdade. Começou com isso. Quando o Circulação já tinha 3 anos, né, era uma criança, o Felipe me convidou para ter um quadro dentro do Circulação. Com isso eu tomei gosto pela coisa, já estava fazendo faculdade de jornalismo e naquele calor, naquela coisa, e com a coisa do destino, né, eu virei sócio dele, quando o programa já tinha 4 anos. E desde então a gente vem fazendo desse filho, né, agora só comigo, né, que ele foi para a TV Diário, fazendo do Circulação um veículo de informação e entretenimento do Alto Tietê. Eu fico muito feliz porque antes o Circulação era exibido só em Mogi das Cruzes. Atualmente está sendo exibido em Suzano e Poá, através do canal SWTV, exibido pela NET, né, canal 15 analógico. Uma vez por semana, 2 vezes por semana que sai? O Circulação? O Circulação passa todos os dias. Todo dia. Em 2 horários. Em 2 horários. Quando começamos com Circulação, passava uma vez por semana. Uma vez por semana, agora está diário. Diário, 2 vezes por dia. Às 3 da tarde e à meia-noite em ponto. Sempre no canal 15 analógico ou 527 digital. O que vocês abordam no Circulação? Geralmente são os eventos sociais. Gravamos muita escola, né? Eventos de escola, inauguração, desfile de moda. Você acha que a Circulação acaba sendo um pouco, agora que com a saída do Felipe, principalmente, acaba sendo um colunismo social de televisão ou não? Não tem nada a ver? Não, já era um colunismo eletrônico, só que sempre com uma pegada mais jovial. Cai naquela mesma coisa do colunismo, né, do jornal. A gente vai envelhecendo e o público vai envelhecendo junto, né? Só que o Circulação ainda continua com aquela pegada jovem. A gente vai gravar escola e a criançadinha de 10, 12, 15 anos, tio, eu te vejo na televisão, e acompanha aquilo tudo, né? Quando eu falo que vê na televisão, porque o pai para assistir na televisão, mas aquela criança, ela tá vendo todo aquele trabalho que é postado nas redes sociais, Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Certo. Bom, Deus, queria tocar num assunto aqui, eleições de 2004, segundo turno das eleições. Um assunto polêmico. Assunto polêmico. Dilma e Aécio disputam o segundo turno das eleições, né? Sim. E aí tem uma nota que você publicou na sua coluna, me parece... Um texto, né, que você publicou. Uhum. Acho que é na edição 15 da revista Atual Magazine. Correto. É isso, né? Você fala, entre outras coisas, né? Que teria que trancar as domésticas... no dia das eleições, interditar as casas de forró, proibir porteiros sair dos prédios e tal, né? Uhum. Isso te causou um problema, assim, né? Sim, sim. O que você tirou de lição de tudo isso? Como que foi? Eu queria que você comentasse um pouco. Então, na verdade, assim, as pessoas, naquela época, tinha aquele calor, né, dos esquerdistas e de direita. Então, eu gosto de falar isso e falo sempre. Eu não sou de direita e não sou de esquerda. Já fui muito de esquerda. Já fiquei na praça lá, João Pessoa de Mogi das Cruzes, com o voto do Genuíno, com o voto do Lula, e ficava com a bandeirinha lá, sonhando que um dia que o Lula fosse o nosso presidente. Me decepcionei muito.
No segundo turno, quando estava aquela briga, aquele calor, né? Aquele calor entre Dilma e Aécio, eu fiz um texto, era uma crítica velada, falando que as eleições já estava ganha pela Dilma, porque o Bolsa Família, na região do Nordeste, dominava, né, o público, os eleitores mais carentes. Uhum. Só que era uma crítica velada. Tem uma falha minha nesse texto, sim. Faltou eu finalizar esse texto e falar assim, deixar essa dúvida na cabeça do leitor de uma maneira para que ele pense sobre preconceito, sobre a política, sobre várias questões. Era uma ironia, quase. Era uma crítica velada. Crítica velada. Só que faltou uma finalização. Podemos dizer que eu fui infeliz, né, na finalização desse texto. Eu não me arrependo, porque depois disso... Você foi mal interpretado, você acredita? Sim. Né? Depois disso, aconteceu tanta coisa. As pessoas que defendiam a Dilma e o Lula até o fim, meses depois a Dilma caiu do poder, tantas coisas começaram a aparecer sobre a Petrobras, a Odebrecht e várias tantas outras coisas no Brasil. Enfim, naquela época, o calor da emoção virou, qualquer coisa que você falasse virava motivo de briga, né? Uhum. Então, assim, o texto não saiu no jornal Diário de Mogi, o texto saiu na coluna que eu tinha na revista Atual Magazine. Uhum. A revista fez a revisão, deixou sair também. Então, assim, hoje, olhando de uma maneira mais calma, eu vejo que é vários fatores que talvez poderiam ser evitados. A revista, Anderson, faz uma finalização desse texto, não dá para deixar sair assim. Eu ter revisado esse texto, feito de uma maneira mais sublime, ter feito uma crítica velada, mas de uma maneira não tão assim contundente, que não, de repente não ofendesse, muita gente se sentia ofendida, a intenção não era essa, né? Mas muita coisa que eu falei naquele texto acabou acontecendo e deu no que deu. Mas é bom esclarecer isso, que eu não sou nem de esquerda nem de direita, tá? Nessa última eleição, você é a favor do Bolsonaro? Nem me intrometi nisso, nem quis dar minha opinião política, porque aconteceu a mesma coisa nessas últimas eleições. Qualquer um que ficasse ou a favor do Haddad ou do Bolsonaro... O país está bem dividido, né, atualmente. Muito dividido. E esse episódio afetou mais seu lado profissional ou mais pessoal? O que você sentiu mais? Olha, Edgar, eu vou te dizer que há males que vêm para o bem. Em 2014, quando aconteceu tudo isso, veio como um tsunami, né? Uhum. Muita coisa aconteceu. Fui demitido publicamente pelo Diário de Mogi, acabei entrando com processo contra eles, até por calúnia, difamação e também danos morais e trabalhista. Era 10 anos que eu estava lá, tá? Esse acerto foi resolvido via judicial, tudo acertado. Hoje, eu olhando para trás, eu fico pensando como seria a minha vida se esse texto não tivesse acontecido. Eu acho que eu estaria preso no sistema e a minha vida estaria sendo a mesma vidinha de sempre. De lá para cá, tanta coisa aconteceu, eu acho que tanta coisa boa aconteceu e as pessoas conseguem olhar para o Anderson Magalhães com outro olhar e com um olhar mais de atenção, de prestar atenção do que esse cara vai falar. A intenção de fazer aquele texto não era esse, de falar assim, olha, vou chamar atenção, vou causar uma polêmica para ver se as pessoas, me notam. Não era a intenção, mas acabou acontecendo. E hoje em dia, esse texto fez isso valer a pena, né? Tipo, qualquer coisa que eu vá escrever, tal. E com isso veio também outras pessoas que viraram admiradores, né? Olha, eu lembro daquilo que você escreveu, do que as pessoas fizeram com você, e olha, e você estava certo, olha o que aconteceu, e não sei o que, etc. Então, assim, a gente vive e aprende, né?
Se fosse hoje, eu faria diferente, com toda certeza. Eu faria um texto com uma finalização diferente, ou com uma conotação diferente, que não desse uma dupla interpretação e ficasse pessoas tentando colocar aquele texto de uma maneira preconceituosa. Ou, na verdade, acho que me pegaram como boi de piranha mesmo, né? Boi de piranha não, bode expiatório. Bode expiatório. Como um bode expiatório para briga, né? De esquerda e de direita. Tem algumas pessoas acompanhando aqui. O Alexandre Gimenez está te mandando um abraço, né? Ô, Alexandre. Mandando um abraço para você. Continuando, então, você acha que o colunista social ele tem que dar pitacos políticos na coluna dele e até participar? Você falou que procura ficar um pouco isento, né, da questão mais profunda aí de discussões. Né? Sim, atualmente sim, porque eu sempre gostei de falar sobre política. Eu sou formado em jornalismo pela UBC, fiz jornalismo em políticas públicas, né? Minha pós-graduação, jornalismo em políticas públicas pela USP, fiz marketing político na UBC também, extensão universitária, mas assim, atualmente não adianta você tentar bater ou debater sobre política, tá muito difícil. Antigamente era mais prazeroso. Então, hoje em dia, eu faço que nem o Jaiminho do Chaves, eu prefiro evitar a fadiga. Mas assim, eu acho que colunista social tem sim que dar pitacos sobre política, e isso não é de agora não, desde a época dos anos 70, Ibrahim Suede, todos eles sempre deram pitaco sobre política. Sônia Rassi do Estadão, e a Mônica Bergamo, todos eles falam sobre Joyce, política. No começo da Folha. Joyce também, todos eles sempre falaram sobre política, é bacana. O que eu mais coloco atualmente na minha coluna social aqui no Diário de Suzano, e sempre coloquei no Diário de Mogi, foram os políticos aqui da região. Uhum. Então, assim, como não falar de política se a gente vê eles o tempo todo nas festas, né? Uhum. Então, só se eu fosse um alienado e qualquer colunista, né? Só que hoje em dia é muito estressante, cara, você tentar falar de política numa coluna social. Eu tento evitar atualmente. Tento evitar. Minha vida tá muito boa, sossegada. Não me envolvendo com política. Você falou do Ibrahim Suede lá no começo, né, um dos pioneiros aí do colunismo. Sim. E tem no programa Circulação, que você mesmo falou que é uma coluna eletrônica, né? Sim. Você se espelha, por exemplo, no Otávio Mesquita, a Mauri Júnior, que tem essas colunas na televisão. Você tira alguma inspiração deles para... Eu acho que todo mundo que faz televisão nesse segmento, sim. Eu lembro do Mauri Júnior na Band, quando ele já tinha o Flash, e com aquela musiquinha sempre de abertura, né, que todo mundo conhece, e olhava aquilo e já gostava, né? Então, assim, eu não vou dizer que a minha inspiração 100% seja Mas nele, dá para tirar alguma coisa. mas dá assim, para tirar. Eu acho que mais quando eu comecei. Hoje em dia, eu olho com outros olhos para o programa Circulação e para o que eu faço. Eu vejo tanta coisa boa na internet, tanta gente produzindo, tanta gente fazendo vídeos, tanto canal no YouTube bacana. Então, assim, a gente tem que se atualizar. Então, eu vejo, sim, me inspirei em algumas coisas lá atrás, quando eu comecei. Hoje em dia, eu tento dar um outro direcionamento para o Circulação e tento me inspirar em outras coisas que eu vejo mais na internet. Em relação às redes sociais, né? A gente está comentando aqui dos cuidados que deve ter por conta dessas questões políticas todas. Quais cuidados que você toma nas redes sociais? Você é assíduo nas redes sociais? Você tem Instagram, Facebook, sim, né? Sim. Como que é a sua relação com as redes sociais? Na verdade, assim, cara, por mais que pareça ser, nossa, tem bastante seguidor, o pessoal vai lá, interage, eu nunca gostei muito não, viu? Sou meio avesso a essas coisas, mas faz parte, né, da atualidade, a gente precisa... O WhatsApp você foi ter pouco tempo, né? Pois é, isso talvez você, amigo leitor, que está acompanhando aqui essa entrevista, não saiba, é que eu tenho WhatsApp, acho que faz 3 anos, todo mundo já tinha WhatsApp. Eu acho que... Você tem WhatsApp há quanto tempo, Edgar? Uns 5, 6 anos? 6 anos. Eu tenho WhatsApp faz 3 anos. Então todo mundo... Você não tem WhatsApp, Anderson? Você não tem WhatsApp? Não tinha. Eu tentava me preservar do tipo, nossa... E eu estava certo. Porque minha vida é um inferno, cara.
todo dia é muita mensagem, e você sabe que a gente fica preso nisso, né? É áudio, só que a gente não consegue também, hoje em dia, se eu olhar também para trás e falei, nossa, mas se não tivesse essa ferramenta, eu também não daria tanta agilidade no meu trabalho. Uhum. Aquela coisa de você olhar pai e mãe, eles eram felizes e não sabia. Então, assim, a ferramenta do Facebook e do Instagram é ótima. Eu estou sempre presente nela, tento postar tudo que eu posso, dou circulação. As colunas são todas postadas no Instagram e também no Facebook. Só que assim, eu não tento também expor tanto a minha vida, né? A vida privada das pessoas praticamente... Não dá para expor tanto. Tem gente que tá lá na intimidade, posta tudo. Então, se você vê os meus stories todos os dias, tem gente que tem lá que posta 10 por dia. O meu, geralmente, é 1 ou 2, e olhe lá. E, geralmente, é coisas mais comerciais, coisas que vão acontecer, que envolvem circulação, ou que envolvem a coluna, eventos, etc. Não tanto do Anderson Magalhães. E quais são os seus planos aí para o futuro, além da coluna que você tem aqui no Diário de Suzano, ou Circulação, tem algum outro projeto por aí, vindo por aí ou não? Olha, até tem, sim, em relação à circulação, que eu não posso divulgar agora, infelizmente, mas de crescer com circulação e levar ele a patamar ainda maiores, já estou dando andamento nisso, de levar o circulação, tirar o circulação da coisa regional, do Alto Tietê, e levar para um patamar um pouco maior, mas é um projeto só para 2020, né? Um sonho já de um bom tempo aí, quem sabe dá certo, estamos vendo. Porque então, virou uma marca forte até aqui na região, né? Sim, o pessoal conhece bastante, cara, por incrível que pareça. Do Circulação, o Anderson do Circulação, e quando o Felipe estava no Circulação, os meninos do Circulação, era muito bacana isso. E sempre as pessoas levaram isso em conta. Nossa, o Circulação tem uma pegada jovem, ele é bem descontraído e dinâmico. E a gente sempre tenta fazer o programa com dinamismo, edição rápida. O que valia há 15 anos atrás, quando começou a fazer o programa, não vale mais hoje em dia. Antigamente, a gente ia gravar uma inauguração de uma loja aqui em Suzano, ou em Mogi das Cruzes. A matéria inteira, ela gerava em torno de 20 minutos. Hoje em dia, a matéria inteira gira em torno de 8 minutos. Então, a entrevista com o dono da loja tem que ser em 1 minuto, 2 minutos. Se eu fizer uma matéria de 20 minutos e jogar nas redes sociais, esquece. A dona da loja não vai ter repercussão com isso, não vai ter visibilidade e não vai ter visualizações. Então, hoje em dia, menos é mais. A gente tem que enxugar. O programa já chegou a ser de 1 hora, hoje em dia é 30 minutos. E não é para enxugar a máquina, não. É porque é necessário mesmo. As matérias hoje em dia... E tem gente que fala assim, eu queria uma matéria de 10 minutos, eu tento convencer. Não, olha, vamos fazer de 5, vai te dar mais retorno. Muito mais rápido hoje, sociais, né? Você não pode demorar muito, né? Exatamente. Não tem muito tempo, né, para ficar vendo. Bom, a gente está encerrando a entrevista, eu queria que você deixasse os seus contatos, né? Quem quiser ver o Anderson Magalhães, está aqui no Diário de Suzano e também no Circulação. Deixa aí os seus contatos para o nosso internauta. Bora lá. Primeiro eu quero te agradecer. Obrigado pela entrevista. Para mim é um prazer, uma honra. Eu sempre tive muita simpatia pelo Diário de Suzano. Gosto muito de toda a família Moraes, né? Acho que eles têm um trabalho muito bonito em relação ao pai, né? Com a instituição aqui em Suzano. E me senti muito honrado, muito feliz quando fizeram o convite para que eu viesse escrever aqui. Para você que não conhece a coluna, ela é publicada todas as quartas e domingos aqui no Diário de Suzano. O programa Circulação é exibido diariamente no canal SWTV, canal 15 da NET ou 527, todos os dias em 2 horários, às 3 da tarde e à meia-noite em ponto. Quer me acompanhar pelas redes sociais? O Facebook é Magalhães Anderson, o Instagram Magalhães_TV e tem o canal do YouTube também, que é Programa Circulação. Isso. Está no YouTube também, então. No YouTube também. O pessoal não consegue ver na net, dá para ver no YouTube. Programa Circulação. Tá certo. Anderson, muito obrigado Eu que agradeço. por ter aceitado o convite. Obrigado, Edgar. Espero que volte aí depois para a gente conversar mais. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Feliz.
Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até o próximo programa.